livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, versos de número 1 a número 15. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do restante do todo o povo. Eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante do texto sagrado nós nos colocamos nesta noite e clamamos a Deus a sua intervenção. A intervenção do teu Santo Espírito para que nós possamos não somente compreender o texto, mas colocá-lo em prática nas nossas vidas. Nós queremos ouvir o Senhor falar para todos nós, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos nos aproximar do Senhor, nós queremos ter comunhão contigo, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que tantas são as vezes que nós ouvimos a Sua palavra e não praticamos conforme ela. Tem misericórdia de nós. Nos faça, ó Pai, segundo o Seu querer, segundo a Sua vontade, segundo a Sua santa e preciosa palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus irmãos, ao estudo do livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Eu queria começar antes, da gente ir propriamente para o texto, fazendo uma introdução, nos fazendo pensar um pouco sobre o fato de que a nossa sociedade atual tem valorizado e muito valoriza a questão da agenda. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A questão de estar atarefado virou até uma questão de ostentação. Parece que não ter tempo para nada é como se fosse um estado de riqueza da sociedade contemporânea. E esse estilo de vida, de uma agenda lotada, não tem muita idade pertinente para isso. Se você pensar num bebê ou numa criança, eles vão já possuir grandes quadros de rotina, que incluem desde aula de inglês, balé, línguas, esportes, etc. Quando a gente pensa, por exemplo, num senhor bem idoso, você vai ver a sua agenda, normalmente está lá hidroginástica, encontros de terceira idade, partidas de jogos, golfe, para quem tem mais dinheiro, não é o meu caso. Pode, inclusive, ser fisgado por esse desejo mais contemporâneo. Tem um livro muito interessante do Kevin DeYoung, que ele vai falar da ideia da superocupação, ele chama esse livro de Superocupado,
Ele vai tratar biblicamente sobre como a nossa cultura, né, a cultura da agenda lotada tem prejudicado a vida de muitas pessoas. Porque essa preocupação com a agenda, essa superlotação das nossas agendas, gera muitas vezes ansiedade, frustrações, doenças como depressão, né, um estado de espírito desanimado em vista daquela pressão que nós nos colocamos. Isso, além de prejudicar a nossa vida em geral, né, esse modo de viver, de agenda lotada, faz com que a gente enxergue a vida do outro como parâmetro sempre a ser seguido, e não a Escritura Sagrada. Nós colocamos sempre o outro em condições de ser analisado e ser colocado como um parâmetro para as nossas vidas. E aí o que a gente encontra é o quê? Perda de sentido, propósito e prioridade das nossas vidas são trocadas. E aí a gente entra no estilo do mundo. Importa o quanto nós temos, onde as nossas casas estão situadas, quantos dormitórios elas possuem, quantas suítes, quanto eu tenho na minha conta corrente, quantas viagens eu fiz para fora do país e por aí vai. E aí, meus irmãos, normalmente nós somos impulsionados a esquecer que a prioridade, aqui é o ponto mais importante da nossa vida, deve ser a glória de Deus, né? Que nós devemos buscar em primeiro lugar, não que buscar essas coisas seja em si um erro, mas o que nós devemos buscar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, versículo 33. E aí nós entendemos que nada neste mundo pode ser comparado com o tesouro que o Senhor separou para nós. Por que eu falei isso? Porque falar sobre esse tema, o tema de uma agenda superlotada, de como o mundo entende isso, ele é importante e muito pertinente, principalmente quando nós olhamos para o texto do profeta Ageu, entendermos que, nesse ponto, né, o povo de Judá acabara de retornar do seu cativeiro na Babilônia. Eles haviam passado por 70 anos no cativeiro. Lembre-se comigo que, após a Babilônia, por volta do ano de 586 a.C., ter invadido ali o Reino Sul, eles passaram naquele local cativos por causa do seu pecado, cerca de 70 anos. E ao findar desses 70 anos, eles foram autorizados, sobre o decreto do rei Ciro, está registrado em Esdras, capítulo 1, a retornarem à sua terra para poder construir o templo do Senhor, para poderem adorar ao Senhor. Então eles passam lá 70 anos. Ao findar desse período, conforme a profecia, né, ela se cumpre e eles são autorizados, sob decreto do rei Ciro, a retornarem para construir o templo do Senhor. E aí qual o problema, meus irmãos? O problema é que eles enfrentariam oposições, enfrentariam tentações, e no meio desse caminho, né, haveria um desânimo por parte do povo. E esse é o ponto aqui, né? Eles foram atingidos pelo desânimo, pela preguiça e pela preocupação com seus próprios afazeres. A obra fica parada por volta de 15 anos. E eles só retornam a reconstruir o templo após Ageu e Zacarias terem profetizado. Ageu e Zacarias são profetas do período pós-exílico, ou seja, pós-cativeiro babilônico, assim como Malaquias. Esses três profetas estão colocados, Malaquias sendo o último profeta do período veterotestamentário, ou seja, antes do Novo Testamento, no período do Antigo Testamento. Ageu e Zacarias cumprem esse papel de animá-los a retornar ao propósito de Deus para com a vida dos judeus, que era justamente reconstruir o templo. Eles enfrentam algumas questões que vão fazer desanimá-los, que eram perseguições externas, e ali também tinham oposições dos próprios samaritanos que ocupavam aquela terra, e após eles terem chegado ali, os samaritanos tentam fazer uma aliança com eles, mas eles não aceitam. Depois esses próprios samaritanos vão fazer uma denúncia já aí ao rei Artaxerxes. Você lembra dessa passagem que também está em Esdras, e aí o rei Artaxerxes fala para eles não mais continuarem com a obra, mas depois, aí sim, segundo o decreto do rei Dário, novamente se vê ali, ele se consulta, né, consulta aquilo que foi escrito lá, foi dito pelo rei Ciro, e eles são autorizados novamente a reconstruir o templo, mas são alcançados por esse desânimo, né?
E é interessante, meus irmãos, porque quem retorna a Jerusalém aqui não é todo o povo judeu, não é todo o povo do Reino Sul que havia ido para a Babilônia. Eles construíram uma situação tão sólida lá no cativeiro, já tinham construído famílias, já tinham construído casas, eles tinham uma situação tão sólida que, na verdade, quem retorna é cerca de apenas 50 mil judeus. A maioria deles da classe dos sumos sacerdotes. Então, isso vai gerar um problema muito grande, porque aqueles que estão lá acabam desanimando diante dos problemas que eles encontrariam, né? E aqui um ponto importante, né? Porque o problema principal não era o fato deles terem construído casas para si, né? Aquelas chamadas casas apaneladas, como nós veremos mais para frente, mas sim em fazerem isso enquanto a casa de Deus não havia sido edificada. Era aqui uma questão de prioridades. A prioridade para a qual Deus havia designado o povo de volta a Jerusalém era reconstruir o templo. O propósito pelo qual, né, o edito ali do rei Ciro, depois o rei Dário, era para que eles pudessem reconstruir o templo. E é nesse contexto aqui que a gente situou vocês, né, que nós nos situamos dentro dessa passagem, que está a profecia do profeta Ageu. E a gente vê no versículo 1, né, que ela é direcionada a dois personagens muito interessantes. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Primeiro, é interessante que a profecia ela data um período de tempo aqui, né, no primeiro ano do rei. Parece que ele quer precisar, catalogar muito precisamente a data que essa profecia foi proferida. E aqui a ideia, pelo menos que muitos teólogos têm a dizer sobre isso, é que é um marco aqui, meus irmãos. Pensa que o povo judeu havia ficado 70 anos no cativeiro. Então, aquela era a primeira vez pós-cativeiro que ouvia-se a expressão, né, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Então, a profecia, ela é dada, o profetismo, né, pós-cativeiro babilônico, ela é inaugurada aqui, reinaugurada, digamos assim, com o profeta Ageu. E aqui o autor bíblico ele quer dar essa ênfase no sentido de, olha, que grande importância, que evento, que magnitude de evento, a tal ponto deles registrarem, inclusive, o período exato, no segundo ano do rei Dário, situando aqui o leitor em qual contexto a profecia foi proferida. E, mais uma vez, ela foi proferida, né, em primeiro lugar, aqui ela foi dada a dois personagens, Zorobabel, né, filho de Salatiel, governador de Judá, ou seja, aquele que fazia uma espécie de governo civil, aquele que era uma espécie de líder político, né, daqueles que estavam sendo retornados a Jerusalém, mas também dada a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ou seja, o líder religioso. Então, duas figuras importantes de uma sociedade eram nomeadas aqui, o líder político e o líder religioso. Toda a esfera da sociedade era contemplada. Então, aqui havia um chamado à liderança, os representantes do governo e da religião de Judá. E eles não poderiam deixar com que aquilo ocorresse. Eram os primeiros responsáveis por receber essa repreensão de Deus, né, por meio do profeta Ageu. Tanto Judá como nação, ou seja, como sociedade, quanto Judá, quanto povo de Deus eleito, eram responsáveis por desobedecerem a Deus. E aqui, né, eles enfrentam alguns problemas para reconstruir o templo. Primeiro, eles enfrentam a falta de recursos, eles acabavam de voltar do cativeiro, então havia ainda fome, havia ainda destruição no meio daquela invasão toda pelo Império Babilônico. Então a cidade estava em ruínas, havia muito entulhos, havia muito trabalho a ser feito e não tinha recursos para isso. Havia essa proposta de alianças, que era uma proposta de aliança muito perigosa dos samaritanos, oferecendo ajuda para a reconstrução. Depois isso aí se reverteria numa oposição hostil, eles vão enviar carta, né,
para poder denunciarem, inclusive acusá-los de serem alguém que iria contra ali o Império Persa, então poderia ser alguém muito perigoso ao Império Persa, a ponto do rei Artaxerxes impedir que eles continuassem ali a reconstrução do templo. Um ponto interessante que os fazem desanimar é aquilo que está registrado lá em Esdras, capítulo 3, verso 10 a 13. Você pode olhar até lá comigo, capítulo 3, verso 10 a 13, que é o quanto eles se lembravam do antigo templo. Esdras, capítulo 3, verso 10 a 13. Olha o que diz o texto. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo, para ouvirem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Ou seja, eles estavam felizes porque os alicerces haviam sido edificados, haviam sido construídos. Aí o verso 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, ou o primeiro templo, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Ou seja, os mais antigos olhavam para aqueles alicerces e falavam assim: esses alicerces aí não vai nem chegar aos pés do templo de Salomão. Eles tinham contemplado, viram a ruína, ou seja, o Império Babilônico destruir aquele grande templo, e aí eles olhavam para a reconstrução daquele templo e falavam: esse templo aí não vai chegar nem aos pés daquele outro templo. Então eles choravam de tristeza. Enquanto aqueles que ainda não tinham contemplado o templo de Salomão, agradeciam e riam, né, de alegria, choravam de alegria, então ficava esse contraste, né, pessoas muito alegres e outras muito tristes. E isso fazia desanimar, essa ideia, essa lembrança do antigo templo. Eles olhavam para o templo de Salomão e via que aquela nova casa não chegava aos pés daquele templo, do templo antigo. Então, será que Deus havia esquecido deles? Será que Deus havia deixado-os para trás? Será que Deus não estava contemplando da mesma forma? É tudo que se passa aqui na cabeça desse povo. E há também uma espécie de má interpretação da profecia dos 70 anos, né? Após o findar dos 70 anos, eles seriam levados de volta às suas casas, ou seja, à sua terra. E aí, no verso 2, fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A ideia de que eles tinham interpretado a profecia de que ainda não havia chegado o tempo de edificar aquela casa. Eles têm um problema teológico aqui, é como se eles tivessem entendido a profecia de uma forma errada. E olha a expressão que Deus utiliza, né? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz. É muito interessante porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, quando Deus se refere ao povo dele, ao povo da aliança, normalmente ele fala: o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer isso, aquilo, o meu povo. Para o Senhor, nessa profecia, dizer este povo, essa expressão negativa, já mostra que a insatisfação de Deus era muito grande em relação às obras que estavam sendo colocadas ali, ou em relação ao povo judeu. É interessante esse tratamento do Senhor, um tratamento bem ostensivo, né? Este povo, e não o meu povo. É como se eles estivessem fora da aliança, eles estavam em desobediência em relação ao pacto. E aí eles não estavam, as bênçãos do Senhor não os alcançariam. E aí eles falam, né, não veio ainda o tempo. E você vê que o problema do povo não estava relacionado ao fazer. Não é que eles não queriam reconstruir o templo. É que ainda não tinha chegado o momento oportuno para fazê-lo. Quando chegar o tempo, aí sim nós nos dedicaremos à obra.
para aquelas pessoas ainda não era hora de se preocuparem com a reconstrução do templo. E aí a gente pensa que os problemas financeiros que a terra enfrentava, ou as perseguições, ou as questões teológicas ainda não bem resolvidas por causa da ausência de um templo, era uma questão muito importante, né? A partir daí do cativeiro babilônico que vai se desenvolver a cultura das sinagogas, inclusive, para que eles pudessem ter uma solução na adoração ao Senhor. Pense comigo que a ausência de um templo diz respeito diretamente à adoração do povo de Israel. É como se eles não pudessem mais sacrificar, não pudessem mais levar ofertas ao Senhor, e aí eles ficam, a sua teologia dá uma tremulada, eles precisam pensar. Então essas questões também poderiam fazê-lo pensar sobre que ainda não havia chegado o tempo deles reconstruírem o templo do Senhor. E aí o Senhor os repreende, né? Mesmo diante dessas desculpas, os repreende por causa da preguiça, por causa da falta de confiança nele. E um ponto muito importante, meus irmãos, porque às vezes a gente perde de vista o fato de que a figura do templo no Antigo Testamento diz respeito diretamente à presença especial de Deus. O templo, o tabernáculo e o templo construído por Salomão e o segundo templo, eles tipificavam a presença de Deus. Era como se eles não quisessem reconstruir o templo, é como se eles estivessem dando de ombros para Deus, não priorizando a comunhão eterna com Deus, ou não valorizando a presença de Deus. É como se eles não estivessem nem aí para Deus. Não era uma mera desobediência, mas era uma desobediência que estava ligada diretamente ao fato de amar ou não amar ao Senhor, amar a sua palavra, amar a sua presença, a presença especial de Deus. E aí, meus irmãos, é muito ruim nós negligenciarmos os nossos deveres, com certeza. Porém, é ainda pior quando nós colocamos na conta da providência divina as nossas desobediências, quando nós colocamos na conta dos decretos de Deus a nossa falta de zelo, a nossa falta de temor ao Senhor. Pense comigo que quando nós deixamos de fazer algo, nós não assumimos essa responsabilidade, falando, não, mas também é porque eu ainda estou com um problema financeiro, é porque eu tive um problema familiar de saúde, é porque eu tive um problema X, um problema Y, é porque ainda não veio o tempo, é porque ainda estamos... E nós colocamos a culpa ou a desculpa nas circunstâncias que faz parte da providência divina. É como se nós estivéssemos colocando a culpa diretamente em Deus. Nós não conseguimos reconstruir o templo porque o Senhor ainda não permitiu que nós o fizéssemos. Mas a ordem expressa era para que eles o fizessem. Eles estavam descumprindo essa ordem direta, colocando a culpa na providência divina. Isso é pior, né, do que meramente desobedecer, porque desobedecer não está ligado somente em fazer ou não fazer, mas ao fazer no momento certo, no momento em que Deus determina. Se Deus mandou, nós temos que fazer, independente se aquele é o momento oportuno ou não para nós. Se é o momento adequado ou não para nós. Porque se Deus determinou na sua palavra, não existe um momento mais ou menos adequado. Simplesmente devemos obedecer. Porque Ele garantirá, né, a nossa segurança, a confiança nele fará com que nós triunfemos em bons triunfos, né, em boa jornada, porque é Ele quem determina. E por mais que morramos, meu irmão, é o Senhor quem determina a nossa vida, né? Os nossos dias já estão contados. Muito melhor obedecer, sermos mortos pela obediência, do que desobedecermos, né, e possuirmos uma vida tranquila aqui. É melhor sermos encontrados como servos obedientes, fazendo aquilo que é bom. E no verso número 3 e 4, a profecia que segue, né? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, né? O verso 3, vê a palavra do Senhor, por meio do intermédio do profeta Deus, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E o termo aqui, apaineladas, pode significar, por exemplo, a ideia de casas
construídas com madeiras nobres ou com cedro. É interessante porque eles haviam conseguido madeira suficiente, material suficiente para reconstruir o templo. O que muitos teólogos vão dizer aqui é que provavelmente eles estavam utilizando os recursos que era para construir o templo na construção das suas próprias casas, dos seus próprios confortos, né? Casas apaneladas também diz respeito ao fato de casas luxuosas, é como se fosse um sinônimo de casas luxuosas. Então eles estavam colocando as suas casas, arrumando muito bem as suas casas, enquanto, aqui o verso 4, né, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Então aqui um contraste. A casa dos homens estava luxuosa e a casa de Deus estava em ruínas. A motivação aqui era egoísta, né? Era propriamente individualista, cada um preocupando com aquilo que é seu e não preocupado verdadeiramente com a obra do Senhor, com a sua santa presença, com a presença dele no meio da santa comunidade, né? A comunidade dos santos. Estavam ocupados com as suas próprias construções, com seus próprios negócios, ao invés de cumprir aquilo que o Senhor determinou. E aqui, né, o templo do Senhor está em ruínas e vocês estão vivendo em casas apaineladas, né? É como se Deus estivesse ali chamando a atenção em casas bem acabadas, em casas luxuosas. E aqui, meus irmãos, muitas vezes, um ponto que eu trago aqui para nós, é que coisas boas, muitas vezes, podem se tornar pecados em nossas vidas. Não há problema nenhum em você aprontar a sua casa, em você cuidar da sua casa, em fazer algo bom para você e para a sua família. Não há problema nisso. É algo bom. Fazer isso por si só é algo bom. Porém, fazer isso em momento inoportuno se torna grande pecado. E esse é o ponto aqui. Não é que eles não deveriam fazer isso, é que eles estavam fazendo isso em um momento contrário àquele momento que Deus havia designado. E aqui nós devemos pensar muito bem, olhando para as nossas vidas, nos ponderando sobre o que nós temos sacrificado para possuirmos aquilo que nós mais desejamos. Aquilo que nós mais sonhamos, aquilo que nós mais queremos em nossas vidas. O quanto isso tem custado de nós? Quanto isso tem custado da criação dos meus filhos na presença do Senhor, do cuidado da família, do bem-estar no sentido geral, porque quando eu me dedico muito a alguma coisa, normalmente outras coisas ficam sem o cuidado necessário, ou seja, ficam desprotegidos. E a questão aqui, o que nós temos sacrificado para possuirmos aquilo que nós mais desejamos. No caso aqui da casa de Judá, eles tinham excluído das suas próprias agendas o próprio Deus. O próprio Deus havia sido excluído. Eles tinham abdicado da presença do Senhor para possuírem casas apaineladas, luxuosas, conforto. A ideia aqui é conforto e segurança. Em nome de um conforto, em nome de uma segurança, eles abdicaram da presença do Senhor. O que eles estavam dizendo é que aquele quem nos dá, ou aquilo que nos dá segurança, não é Deus, mas é aquilo que nós possuímos. A centralidade aqui da mensagem é essa. E aí, a partir do verso de número 5 e verso de número 6, né, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Novamente aparece essa expressão, né, Senhor dos Exércitos, ou seja, o Senhor que tudo conhece, o Senhor que tudo governa, que tudo faz, que tem o domínio sobre as suas mãos, né, debaixo das suas mãos, nas suas mãos. E ele fala assim, considerai o vosso passado. Ele vai começar a pontuar questões que vai mostrar em que eles estavam errando, dando a eles sinais, né, que eles não estavam conseguindo enxergar, ou então não queriam enxergar. Né? E esses sinais são assim, considerai o vosso passado, verso 6 agora, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquitel
curado. Esse trecho é muito curioso, né? Muito intrigante. Porque, pense comigo que eles estavam semeando muito, mas a colheita não era proporcional à semeadura. A lei da semeadura é uma lei lógica, né? O que muito semear, muito, né, colherá. O que pouco semear, pouco colherá, ou fará. A ideia aqui era justamente contrária a essa lógica divina. E a lógica é que eles estavam semeando muito, mas a colheita era pequena. A terra havia passado por um longo período de descanso, havia todas as condições favoráveis para que a colheita fosse bem sucedida. Os processos eram bem feitos, eram respeitados, mesmo assim a colheita não era suficiente. Deus estava mostrando para eles que o Senhor de todo o mantimento, da provisão, era Ele, e não as suas próprias forças. Não era aquilo que eles faziam ou deixavam de fazer que dariam a eles a segurança da comida ou da bebida. Era Deus quem era o Deus provisor. Deus quem daria a eles tudo que eles necessitassem, o trigo, né, o arroz, ou tudo aquilo que eles precisassem. Era Deus que faria frutificar e daria muitos frutos na terra. Era Deus o agente desse processo, não era os seus próprios trabalhos. O segundo ponto que ele trata aqui é que eles comiam, mas não se fartavam. A fome era maior do que eles tinham para se alimentar. Olha que interessante, né? Eles tinham mais fome, porque aí é uma questão até lógica, né? Eles plantavam demais, né, e não colhiam, logo eles tinham muita fome e menos comida para se alimentar. O Matthew Henry, um comentarista que eu gosto muito, puritano, comentando esse texto, vai dizer: quando eles tinham o pão sobre a mesa, ou seja, o pão, não era para eles aquilo que eles esperavam. Comiam, mas não se fartavam. Ou porque a comida era rala, não sendo satisfatória, ou porque o estômago é ganancioso, não ficando nunca satisfeito. Comiam e não tinham uma boa digestão, e assim não eram alimentados por ela. Então ele traz duas possibilidades, né? Ou eles possuíam mais fome do que aquilo que eles poderiam comer, ou então eles tinham uma sede, um estômago desenfreado, uma vontade acima, uma gula acima daquilo que era necessário. E aí a comida nunca era satisfatória para eles, nunca ficavam satisfeitos. Comiam e não tinham uma boa digestão, também é uma ideia, né? Talvez a digestão deles não fossem adequadas àquilo que eles se alimentavam, e aí por aí não ficavam satisfeitos nunca. E isso é muito interessante mesmo, porque às vezes a gente se esquece que mesmo quando nós temos em nossa mesa comida, bebida, uma mesa farta, né, bastante refeições durante o dia, um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, sempre com fartura, um jantar para ser servido. Às vezes a gente esquece que o simples fato de comer ou de beber aquilo que está sobre a nossa mesa não significa que você terá saúde ao comer aquilo, ou que aqueles nutrientes alimentarão o seu corpo. Quem garante que você comendo o arroz, o feijão, a carne, a salada, você desenvolverá as vitaminas que o seu corpo necessita? Quem garante isso? Em último ponto, quem garante é somente Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, comem bem, se alimentam bem, fazem exercícios físicos, né? Têm uma boa dieta e ainda assim sofrem de doenças que são contrárias a isso? Anemia, enfim, algum problema de falta de vitamina específica ou questões, né, diversas. O ponto que é trazido aqui é que o simples fato de nós comermos aquilo que está sobre a nossa mesa não é garantia alguma de que nós seremos alimentados por ela, porque em último plano, quem alimenta a nossa vida e o nosso corpo físico é o Senhor. Não é o alimento em si, é Deus que através daquele alimento
gera e conduz os nutrientes necessários para a nossa vida. Esse é um ponto que a gente jamais pode esquecer de tirar de mente, sabe? Porque às vezes a gente deixa a vida corrida, né, nosso dia a dia, e às vezes a gente come, não ora ao Senhor por gratidão, pedindo ao Senhor que nos nutra os nossos corpos, afinal Ele é o Senhor de toda a nossa vida, do nosso corpo e da nossa alma, da parte material e da parte material, que é una, né? Uma unidade psicossomática que é o ser humano, e o Senhor é quem nos alimenta. É o Senhor que alimenta os nossos corpos, que nutre, que nos dá saúde, mesmo quando nós temos todas as condições necessárias para que naturalmente sejamos nutridos. No último caso, em todo caso, quem nutre a nossa vida é o Senhor. E é por isso que nós oramos, não somente gratos pelo alimento que está à mesa, mas clamando ao Senhor para que Ele nos alimente também fisicamente, assim como Ele nos alimenta espiritualmente. Isso aí não pode sair das nossas mentes. E aí, outro ponto que ele traz é que eles bebiam, mas o vinho não era suficiente para que eles se alegrassem, né? Eles falam que tem semeado muito, tem colhido pouco, um mês, mas não cheguei para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos, né? A ideia ali de que a bebida não era suficiente para que eles pudessem se alegrar. E a ideia é interessante, porque quando Deus retira a bebida do povo, e aqui diz respeito ao vinho no Antigo Testamento, normalmente era sinal do juízo de Deus. Joel, capítulo 1, verso 5, o texto fala: acordem, né, e chorem, lamente todos de vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Isaías 5, verso 10, uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Ou seja, Deus havia os punido, havia os tirado deles, né, os disciplinado, tirado deles o vinho como um sinal da alegria. E aqui é uma questão dessa, né? Eles bebiam, mas eles não se saciavam. A bebida não era suficiente para eles. E aí ele fala do vestígios, mas ninguém se aquece. E é interessante, né? Eles se vestiam, mas passavam frio. As vestes deles não eram suficientes para aquecer os seus próprios corpos. E é bem diferente, né, daquilo que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, no capítulo 6, verso 28 e 33, quando ele fala que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, nem com o que havemos de comer e nem com o que havemos de vestir. Porque se os lírios dos campos são vestidos com a glória que nem Salomão tinha, quem dirá nós, seus discípulos, né? Não é isso que o Senhor Jesus fala? E a ideia aqui é que eles tinham vestes, mas essas vestes não eram suficientes para aquecer os seus corpos. Que intrigante isso, né? Que interessante essa ideia de que quando nós estamos afastados do caminho do Senhor, em desobediência, até mesmo as nossas vestes, ou as vestes aqui do povo de Deus, não era suficiente para aquecer os seus próprios corpos. Deus estava dando sinal para eles de que eles estavam em oposição à sua vontade. E por último, aqui o último sinal que ele fala é a ideia do receber salários, né? E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ele fala agora que o que recebia salário é como se estivesse num bolso furado. O salário não rendia, o dinheiro não rendia. Era como se eles não administrassem bem aquilo que eles tinham, ou então o que eles ganhavam não era suficiente para viver. É como se as suas economias fossem embora. E aí o dinheiro não rendia. Primeiro, meus irmãos, pense comigo que tudo isso aqui mostra que nada da nossa vida está alheio ao olhar de Deus. Nada. As nossas vestes, o nosso salário, a nossa comida, a nossa bebida, o nosso emprego, o nosso plantar, o nosso colher, tudo isso é contemplado por Deus.
E aí um ponto que a gente precisa trazer é que muitas vezes Deus vai usar, inclusive, essas circunstâncias para nos trazer de volta à sua presença. Claro que eu não estou falando aqui que se você está com problema financeiro, é porque você está em desobediência, vem aqui, né, compre aqui, sei lá, um copo d'água que você vai ganhar em triplo, ou deu. Não é isso o ponto, né? Não é a teologia da prosperidade aqui. Mas é correto pensarmos que Deus também utiliza dessas coisas para nos disciplinar, muitas vezes, para nos apontar o nosso pecado e para que nós nos voltemos para Ele. Matthew Henry, mais uma vez, né, ele vai dizer que aqueles que juntam tesouro na terra colocam esses tesouros em um saco furado. Eles perdem ao caminhar e os que vêm atrás o apanham. Mas se juntarmos o nosso tesouro no céu, conseguiremos para nós bolsas que jamais envelhecerão, jamais serão deixadas pelo caminho. Esse é um ponto muito interessante, meus irmãos. À medida que nós nos preocupamos prioritariamente com o tesouro do céu, no céu, mais nós entendemos o propósito das nossas vidas. E aí o dinheiro passa a fazer sentido, as vestes passam a fazer sentido, as nossas circunstâncias, tudo na nossa vida passa a ter sentido, porque a prioridade da nossa vida não é o que havemos de comer, o que havemos de beber, mas aquilo que nos dá vida eterna, aquilo que nos alimenta verdadeiramente. Esse é o ponto trazido aqui. Esse trecho vai nos mostrar claramente que a corrida nem sempre é vencida pelo mais forte. Nem sempre o que tem mais é aquele o que tem mais dinheiro, é aquele que faz render melhor o seu dinheiro. Nem sempre aquele que tem vestes é aquele que não passa frio. Nem sempre aquele que plantou é aquele que vai colher. Não é o mais forte que vence sempre. Aqui está nos mostrando que nós não temos controle algum sobre as circunstâncias das nossas vidas e nem mesmo, como nós já falamos, o alimento que nós comemos, nós saberemos se cumprirá a sua função se não for o Senhor. Meus irmãos, não estamos no controle de nada. O fato de plantarmos não significa que nós teremos boa colheita, o fato de termos colhido não significa que teremos saúde com aquilo que comemos, o fato de termos bebidas e amizades não significa que teremos alegria. Podemos ter muitas roupas, muitas vestes, muitos sapatos, mas nenhuma dessas coisas serão suficientes, porque se o nosso coração não estiver no Senhor, nós seremos gananciosos e quereremos ter cada vez mais. Nada disso dará ao nosso coração satisfação, porque só o que pode satisfazer o nosso coração é a presença de Deus. E aí é o ponto, né? Eles estavam abdicando da presença de Deus. Podemos até ganhar bem, mas isso não significa que seremos prósperos. Que a prosperidade, quem dá é o Senhor. Tudo depende do Senhor. E aí no verso de número 7 a número 11, o Senhor agora vai deixar claro que tudo aquilo que eles estavam passando era fruto do seu juízo sobre a vida deles. Olha comigo a partir do verso número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Você vê que agora ele vai mostrar o porquê estava acontecendo tudo aquilo com eles. Era porque eles tinham deixado a reconstrução do templo de lado e se preocupado apenas com as coisas do seu próprio caráter individual. Era para eles terem subido o monte, cortado a madeira para edificar a casa do Senhor, porém eles preferiram cuidar de cada um dos seus próprios negócios. Ainda cortavam as madeiras, mas para construírem as suas próprias casas, né?
não estavam utilizando os recursos que Deus havia dado de forma correta. No verso 9 você vê que eles estão passando por isso por causa da minha casa que está em ruínas, ao passo que cada um corre pelas suas próprias casas. Há aqui um jogo de palavras entre casa de Deus e casa dos homens. Como nós falamos no início, a casa de Deus estava em ruínas e a casa dos homens estava apainelada, ou seja, luxuosas. E aqui pode até parecer piedoso o fato de que eles estavam rejeitando cuidar da obra de Deus para simplesmente fazê-lo em momento oportuno. E assim, que os danos do exílio fossem reparados, eles se preocupariam com a obra de Deus. É como se eles falassem assim, eu preciso de um tempo para arrumar as coisas aqui, e aí depois que as coisas estiverem arrumadas, a gente se volta para aquilo que é importante, sabe? Não é que eu não queira fazer isso, mas é que tem coisas agora que são prioritárias na minha família, na minha casa, coisas que eu preciso resolver para que aí depois eu faça aquilo que... É só um tempinho que eu preciso. Parece até piedoso isso. Se fosse qualquer um de nós, entenderíamos a situação, né? Não, tudo bem. Resolve aí as suas questões, né? Se preocupa com a sua família, né? Porque em primeiro lugar é a família, né? Em primeiro lugar é a nossa casa. Aí depois as coisas de Deus, né? Depois que as coisas estiverem resolvidas, aí eu não estou concordando com isso não, tá, irmão? Estou só ponderando. Parece que muitas vezes os motivos são piedosos, sabe? Mas mais uma vez, quando nós colocamos qualquer coisa, o mais importante que seja, né? O cuidado com a nossa família, o cuidado com a nossa casa é importante, mas isso na frente do desejo, da presença do Senhor, nós incorremos em pecado grave. E a ideia é que o problema econômico, o problema da colheita, o problema com as suas próprias casas, né, e o fato de eles não possuírem um teto para morar, o cuidado com as condições básicas com a família, com a comida, com a bebida, isso aí poderia ser até plausível, né, para que achassem que a obra deveria começar somente em um momento oportuno, mas essa não era a vontade de Deus. O ponto aqui é que aquele povo que havia sido retornado pelo próprio Deus por meio do rei, aqui do rei Dário, desse contexto, o rei Dário, é autorizado a reconstruir o templo do Senhor, era Deus que havia retornado às suas próprias casas, à sua própria terra. Então era Deus, em primeiro lugar, que deveria ser valorizado. Eles não entenderam que as suas maiores necessidades era do Senhor e não das coisas desse mundo. O mais importante que isso pudesse parecer. A fome e a sede que o ser humano possui é de Deus. É Deus que precisa preencher as nossas necessidades mais íntimas, porque coisa nenhuma, meu irmão, pode substituir ou entrar na prioridade em relação à adoração ao Senhor. Porque quando nós colocamos qualquer coisa na frente disso, caímos no... podemos cair, né, na ideia de adorarmos a dois senhores. Adorarmos as coisas deste mundo e ao Deus verdadeiro. E aí a gente já sabe que não é possível isso. Deus requer exclusividade em sua adoração. Ou adoramos a Deus, ou adoramos qualquer outra coisa. É por isso que Deus tem que ser a prioridade, a nossa maior prioridade, a prioridade da nossa vida é sermos santos, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da presença de Deus. Para isso, a presença de Deus precisa ser prioridade para as nossas vidas. Precisamos pensar, meus irmãos, que muitas vezes o Senhor utilizará de circunstâncias para nos mostrar a nossa real necessidade. E essas circunstâncias muitas vezes virão em caráter privativo. Elas têm a função de nos conduzir de volta aos seus santos caminhos. E precisamos entender assim. E aqui, diante dessa mensagem do profeta Ageu,
só havia uma alternativa para eles. Eles deveriam se arrepender diante dos chamados de Deus. Ou eles se arrependeriam dos seus pecados e passariam a priorizar a obra de Deus, ou iriam permanecer debaixo do seu juízo, acumulando uma vida sem sentido, uma vida de perversão, sendo julgados pelo próprio Deus. Ou eles se arrependeriam, ou eles se arrebentariam nos juízos de Deus e debaixo dos seus próprios pecados. E é por isso que o verso 12 ele é maravilhoso, né? Porque mostra aqui que a reação dos líderes e de todo o povo foi justamente em ouvir atentamente a voz do Senhor. Olha o que é dito, então, Zorobabel, né, que era o líder político, líder ali civil da casa de Judá, né, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ou seja, o governo e a religião juntos aqui, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, o povo reconheceu a voz do Senhor e obedeceu, e fez conforme a sua palavra. Temeu aqui não somente de ter medo, mas temeu no sentido de fazer em conformidade a palavra do Senhor, agiu distintamente a palavra do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Há aqui uma progressão interessante, porque primeiro os líderes se arrependem, né, reconhecem o seu erro e se arrependem, mudando a forma de vida, a sua ação. Depois o povo teme, e aqui reconheceu quem era Deus e qual era o seu dever diante do Senhor. E aí Deus renova a sua aliança, agora sim, com o povo arrependido. No verso de número 13, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo a mensagem dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Não mais Deus falando este povo, mas eu sou com vocês. Ou seja, eu sou o Deus de vocês. Há aqui uma renovação da aliança. Deus não havia os abandonado, a sua disciplina tinha servido para trazê-los de volta aos caminhos do Senhor. O Senhor não havia esquecido deles, né? O templo, ali os alicerces não era menor do que o antigo templo, no sentido de que se é menor, então a presença do Senhor seria menor. Não, a presença do Senhor estaria com eles, se eles obedecessem, se eles cumprissem o pacto, Deus estaria com eles. E o Senhor, no verso 14, desperta o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus. Você vê que há aqui uma ação diante da palavra de Deus. Eles não somente ouvem, mas agem, eles se voltaram para a construção do templo. Meus irmãos, esse primeiro capítulo, né, é muito importante para nós, né? Nós precisamos entendê-lo como a voz de Deus para nossas vidas, como a Escritura fala para nós. Falou para esse povo, nesse contexto, nessa época, mas ela fala para nós também. E aí eu trago aqui dois pontos, né, que são pertinentes para nós. Primeiro, pensarmos que, e aqui eu não estou querendo comparar o templo do Antigo Testamento, né, com as construções que nós temos, por exemplo, aqui esse prédio, esse edifício, né? Esse edifício não é o templo do Senhor, como nós entendemos o templo no Antigo Testamento, tá? O templo representava a habitação de Deus. Hoje nós somos, a igreja reunida é o templo do Senhor, é a habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. Mas o templo representava a habitação ou o próprio Cristo, que é a sua santa igreja. E é no reunir do seu povo que o Espírito habita de forma especial. E aqui um ponto importante, porque é impossível desassociarmos o fato de quanto nós damos importância ao Senhor ao fato de quanto nós damos importância ao culto ao Senhor. Porque é no culto que Deus se faz
presente de forma especial. Se eu coloco qualquer outra prioridade na minha agenda que não é o culto ao Senhor, logo eu estou valorizando qualquer coisa minha, qualquer coisa que seja de caráter particular em relação ao desejo por estar diante do próprio Deus e por ser cheio do próprio Espírito Santo de Deus. Porque o paralelo que nós fazemos à presença de Deus no templo é a presença de Deus no ajuntamento solene. Deus está presente de forma especial quando a igreja se reúne no seu dia, no dia do Senhor, como nós falamos aqui em alguma aula de escola dominical, acho que foi na penúltima, né? No penúltimo domingo. No penúltimo domingo, acho que é isso. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Então, o quanto nós priorizamos o culto mostra se nós priorizamos verdadeiramente a presença de Deus. E aqui o ponto não é que nós devemos ser ativistas religiosos, né? Senão nós estaremos em desobediência contra Deus, mas o quanto nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, e isso inclui estar reunido juntamente com o seu povo em santa adoração, mostrará aquilo que nós damos de importância em nossa vida. A nossa agenda escancara o que realmente temos como prioridade: a glória de Deus ou os nossos próprios negócios? A glória de Deus ou os nossos próprios interesses, nossos próprios afazeres? A glória de Deus, o desejo pela presença de Deus ou qualquer outra coisa que podem ser importantes, mas que não são prioritárias quando são colocadas diante da presença de Deus? Esse é um ponto importante, porque como eu crio os meus filhos, né, se eu valorizo e preferencio o culto ao Senhor ou qualquer outra questão num domingo, né, um shopping, uma diversão, um lazer, ou dormir até mais tarde por conveniência, por cansaço por causa do trabalho, isso tudo vai mostrar se nós temos amado mais ao Senhor ou qualquer outra circunstância da nossa vida. Como eu encaro a devoção do meu lar, qual o papel da palavra e a oração, qual o papel que isso ocupa na nossa vida, qual o papel que isso ocupa na nossa agenda, qual o papel que isso ocupa no nosso tempo, nas nossas 24 horas. Ser rico é mais importante do que cultivar um coração doador, generoso. Obter, reter é mais importante do que amar, né, aos outros a ponto de doar parte das minhas, da minha renda, inclusive para manter a obra do Senhor com os dízimos e ofertas. Tudo isso mostra, meus irmãos, o nosso coração está mais apegado às nossas próprias casas apaineladas ou a amar a presença do Senhor a ponto de abdicarmos de coisas que são importantes, mas que devem ser colocadas no seu devido lugar, né? E aí muitas vezes nos ocupamos muito mais com a nossa própria casa, com os nossos próprios afazeres, do que com a limpeza e o cuidado do nosso próprio coração, do que com tratar os nossos pecados, do que com viver uma vida longe do pecado e junto da presença do Senhor. Isso é muito importante para nós, muito importante. Qual é a prioridade da nossa vida? É tratar as nossas próprias casas ou tratar a casa, a morada de Deus, que é o nosso coração? E aqui eu trago um outro ponto muito interessante, porque a teologia da prosperidade nos impediu de entender que o Senhor age de forma graciosa para com o povo que é fiel à sua palavra, à sua aliança. O Senhor nos abençoa, inclusive, com bênçãos financeiras, com saúde, com trabalho, com uma boa família, com filhos, com uma igreja saudável. E isso são bênçãos que vêm do Senhor para aqueles que o amam e que obedecem os seus mandamentos. Salmo 128 fala, da família, da mulher, do marido que tem trabalho, da mulher que possui filhos e cria filhos debaixo da presença do Senhor. E tudo isso é fruto da obediência, a aliança do Senhor. É graça, misericórdia, mas que Deus usa por intermédio. Deus é tão gracioso, meus irmãos, que nós deveríamos obedecê-lo simplesmente porque Ele é Deus. Não temos desculpas para não obedecê-lo. Deveríamos obedecer simplesmente porque Ele é Deus. Mas ainda assim, fazemos aquilo que nos cumpre. O Senhor ainda nos abençoa com as suas ricas misericórdias, inclusive dando a nós o que nós
não merecíamos, né, bênçãos, inclusive financeiras. Se você tem uma casa boa para morar, se você tem um bom teto, se você tem um bom carro, se você tem um bom como cuidar da saúde da sua casa, dos seus filhos, da sua família, se você tem um trabalho, se você tem o que comer, o que beber, e às vezes comer bem, às vezes vestir bem, tudo isso vem de Deus. Mas sabe o que esse texto está falando? Esse texto está falando que nós jamais encontraremos satisfação nessas coisas. Você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter a melhor casa deste mundo, você pode ter a maior quantidade de dinheiro deste mundo, que se a sua prioridade não for o Senhor e a sua presença, tudo isso não passará de poeira, né, de bolhas de sabão, na linguagem de Eclesiastes. Eu lembro da a música lá do... Não sei de quem que é, se é do Guilherme Kerr, mas eu conheço na voz do João Alexandre, né? Você pode ter, né, a casa repleta de amigos, né? Sérgio Pimenta, né? Eu conheço na voz do João Alexandre, né? Nada disso, meus irmãos, é suficiente para nos dar aquilo que nós verdadeiramente necessitamos, que é a presença do Senhor. Nós não devemos ficar correndo atrás dessas coisas. Se o Senhor nos abençoar com isso, louvado seja o nome dele. E utilizemos isso para que ele seja glorificado também. Mas essas coisas não darão sentido à nossa vida. Ame mais o Senhor. Ame mais o Senhor, a sua palavra, o seu culto solene. Ame mais a comunhão dos santos. Ame mais estar próximo de Deus e daqueles que amam a Deus. Porque ao fazer isso, o Senhor fará do seu pouco muito. Se você possui pouco, o Senhor fará do seu pouco muito. Porque é como é dito aí, né? O pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Isso não é um jargão, isso é verdade. Olhemos para esse mundo perdido, meus irmãos. Para aqueles que possuem bens aos excessos, aqueles que fiquem em devassidão e em gastanças o tempo todo. Eles não possuem nada. E a esse, como diz o Salmo 73, nós não devemos invejar, porque qual é o maior tesouro que nós possuímos senão a presença de Deus? A tal ponto de que a nossa vida deve, inclusive, gerar naqueles que estão fora uma curiosidade a ponto deles serem atraídos pelo Evangelho que habita em nós. Ame mais o Senhor. O seu esposo amará mais você, mulher, quando ele amar mais o Senhor. A sua mulher te amará mais, o homem, quando ela amar mais o Senhor. Os seus filhos te amarão mais, quanto mais eles amarem ao Senhor. Quanto mais nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, mais encontraremos sentido naquilo que Deus nos dá. E esse é o ponto aqui. Quem Deus é para nós? Ou Ele é tudo o que eu preciso, ou Ele é apenas um meio para que eu possa conseguir ou obter algo que eu quero. Ou a gente vive para servi-lo, ou vivemos dando desculpa para nos justificar diante dos nossos pecados. Glória a Deus, meus irmãos, porque diante da sua palavra, né, assim como foi o profeta Ageu, ele sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. E através da sua palavra, através do seu Espírito, nos mobiliza a abdicar de nós mesmos, dos nossos próprios interesses e a colocarmos o nosso coração no Senhor. E aí nós lembramos, né, que o povo recomeçou a obra de reconstrução do templo porque ele temeu a Deus, porque creu na palavra que Deus disse, e isso despertou o Espírito do Senhor no povo e nos líderes. Sempre é tempo, meus irmãos, de recomeçarmos essa obra. Sempre é tempo de nos voltarmos para o Senhor. Sempre é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. Sempre é tempo de colocarmos na nossa agenda aquilo que deve ser prioridade em nossas vidas. Não tiremos o Senhor da nossa prioridade.
Não coloquemos aquilo que é perecível no lugar daquilo que é eterno. Somente aquilo que é eterno pode satisfazer o nosso coração. Porque, como diz, né, o Eclesiastes, capítulo 3, nosso coração possui desejo, o anseio pela eternidade. Nenhuma dessas coisas perecíveis deste mundo pode satisfazer o nosso coração, porque só Deus é eterno. Só Ele pode nos satisfazer verdadeiramente.